Boa tarde. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Correria por aqui. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? De onde que vocês estão falando? Ou assistindo? Tudo jóia? Boa tarde. Tudo bem, Maria de Fátima? De onde que você está assistindo? Tudo lindo, né? Que bom. Olha só como eu estou. Meus cabelos ainda estão molhados. Itanhaém, nossa. Você sabe, quando eu era criança, eu fui várias vezes para essa região aí de Itanhaém. Itanhaém. Essa região aí é perto de Ilhabela, não é, Maria de Fátima? Ó, hoje eu estou assim, ó, meus cabelos ainda estão molhados. Imaginem uma pessoa que tem muito cabelo e o cabelo ainda é grosso. E hoje foi dia de tingir as raízes, então o meu cabelo ainda tá assim, ó, molhado ainda aqui no meio. Demora para secar, vocês não têm noção. Por isso que eu sou amante do secador. O secador é um utensílio necessário aqui para mim. Hoje o tema é super legal, vocês viram? Olha, essa região litoral sul, né? Muito legal, nossa. Faz tempo que eu não vou aí pro litoral sul de São Paulo. Faz tempo. Essa região é linda, linda, linda. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Vocês viram o tema de hoje como é ótimo? Medo. Você tem medo? Me fala aqui se você tem medo. Você sente medo normalmente ou não? O tema de hoje é ótimo, ótimo. Vale demais a gente conversar a respeito dele. Um tema excelente para podermos conversar e termos assim um crescimento. Sabermos como vencer o medo, sabermos como lidar com o medo. Boa tarde, tudo bem? Escreve aqui para mim de onde que você está. Se você está assistindo aqui do Brasil, de fora do Brasil. Boa tarde. Tudo bem? Olha, vamos falar sobre o medo. Eu creio plenamente que nós precisamos aprender a lidar com o medo. É algo que eu acredito que não exista uma pessoa que não tenha medo, hora ou outra. O que você acha? Me diga aqui se você, hora ou outra, passa por medo, sente medo. Como que você lida com o medo? Me conte aqui, as nossas lives, se você já está acostumada a participar, você sabe que a gente gosta de interagir muito. Olha, do estado do Paraná. Boa tarde, Shirley. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito bom. É uma alegria nós podermos estar assim juntas, mas tão distantes, né? Tão distantes fisicamente, mas juntas aqui. É uma bênção isso. Eu sempre falo que isso é uma bênção, né? Aí no Paraná tá friozinho? Aqui para nós não está. Aqui para nós já esquentou. Quase que não faz frio aqui no DF. Então a primeira pergunta que nós fazemos em relação ao nosso tema, o tema de hoje é medo, como vencê-lo? A primeira pergunta que nós fazemos, tá muito frio aí? Você sabe que às vezes a gente fica até com vontade de estar numa região um pouco mais fria? Aqui para nós não está. Tá bem calor aqui. Ó, eu tô com uma camisa só fininha. Pois é, mas olha, o nosso tema é medo, como vencê-lo. Você reparou?
olha, eu queria saber justamente, antes da gente começar, se a imagem tá boa e se o som tá bom. Vocês clicam no coraçãozinho para mim? Para dizer se a imagem tá boa e o som tá bom? Então vamos agora começar. Olha, então a primeira pergunta é, a gente tem que fazer a pergunta da seguinte forma. Como vencê-lo? Ah, obrigada. Como vencê-lo? Então nós não estamos perguntando se é possível vencer o medo. Nós estamos afirmando que sim, é possível, mas como vencê-lo? Como vencer o medo? É nesse ponto que nós queremos chegar. E aí, vocês perceberam então que a gente acredita que sim, é possível vencermos o medo. Sim. E as perguntas que vêm à mente, quando a gente conversa sobre medo, as perguntas que vêm você tem problemas com medo? Será que você já teve algum problema com medo ou está tendo agora algum problema com medo? Sente algum tipo de medo regularmente ou só esporadicamente? Já percebeu quanto essa emoção lhe vem, essa emoção ela vem do coração? Você já percebeu? Que essa emoção, o medo, ela vem do nosso coração. Ela está totalmente ligada a como está o nosso coração. E aí a pergunta que continua é, como que você lida com o medo? Ok, se você tem medo esporadicamente ou regularmente, mas como que você lida com o medo? Você consegue dominá-lo? Ou você tem se deixado ser dominada pelo medo? Então, para a gente começar a conversa, a nossa conversa hoje, nós vamos ter essas perguntas em mente. Como que é que a gente tem lidado com o medo? É fácil? É difícil? Você sente medo regularmente ou só de vez em quando? Você domina o medo ou ele tem dominado você? Como é que é? Então, olha, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro, por dentro, no coração e por fora, na imagem e no comportamento. O nosso projeto é Mulheres Elegantes por Inteiro. E se você gosta desses assuntos, se você quer ser uma mulher mais elegante, vamos juntas, vem para esse projeto. Mulheres Elegantes por Inteiro. E aí, então, a gente pensa o seguinte, olha, nós entendemos que e defendemos aqui, se você já nos acompanha, nós defendemos aqui, olá, boa tarde, nós defendemos aqui que tudo vem do coração. Nós defendemos plenamente aqui, tudo vem do coração, tudo vem do coração. E aí, nós precisamos, então, saber lidar com as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas partem do nosso coração. Então, nós precisamos saber lidar com o coração, consequentemente, estaremos sabendo lidar com as emoções. Aliás, tem uma live aqui, ó, boa tarde! Tem uma live aqui no perfil, se você não assistiu, assista. A gente falou sobre como lidar, como gerenciar as emoções. Assista depois essa live, muito boa, crescimento puro crescimento. Então veja, nós precisamos saber lidar com os nossos corações para conseguirmos lidar com as emoções. E o medo é uma emoção muito frequente, concorda? E aí, então, a melhor maneira de lidar com as nossas emoções é com uma visão das verdades eternas de Deus. Ou seja, nós vamos olhar para as nossas emoções pelo prisma das verdades eternas de Deus. Nós não vamos olhar para as nossas emoções simplesmente com os nossos olhos naturais. A melhor maneira que nós temos entendido de lidar com as nossas emoções é pelo prisma das verdades eternas de Deus. Aí sim, nós vamos ter uma real percepção do que são as nossas emoções. Então veja, olha, as nossas emoções, elas são moldadas
pelo que amamos. Primeira consideração, as nossas emoções são moldadas pelo que amamos. Segunda consideração, devemos lidar com as nossas emoções onde quer que as encontremos. Nós não podemos deixar para lá as nossas emoções. Não podemos desconsiderá-las. Ou seja, o medo, ele não pode ser desconsiderado. Nós precisamos lidar com as nossas emoções onde quer que as encontremos. Segunda consideração. Terceira consideração. Toda emoção é um convite à oração. Toda emoção que você estiver sentindo é um convite à oração. Essas três considerações precisam estar latentes na nossa mente e no nosso coração. Amém? Ok? Estão entendendo? Estão ouvindo? A imagem tá boa? Ok? Dá um okzinho aqui para mim, o coraçãozinho. Então hoje nós vamos analisar a emoção que é o medo. Nós vamos nos concentrar no medo. Considerando que a forma como que ele comunica, como que o medo comunica, legal. Como que o medo se relaciona e, se der tempo, como que o medo motiva. Então, nós vamos trabalhar dessas três formas o medo. Observa um detalhe muito importante aqui que eu quero trazer à sua memória. Olha quais são os sinônimos de medo. Eu fiz questão de listá-los aqui. Medo pode ser inquieto, pode ser temor. Boa tarde. O medo, ele tem o sinônimo de preocupado, nervoso, ansioso, tenso, irritado, aterrorizado. Também é sinônimo de assustado, assombrado, apavorado, atemorizado, em pânico ou petrificado. Tudo isso são sinônimos de medo. Tudo isso. Então, às vezes, você não fala que você está com medo, mas você fala, eu estou tensa. Ou você fala assim, não estou com medo, mas você reconhece que está preocupada. Então, tudo isso são sinônimos. E talvez os níveis, em níveis diferentes. Dependendo da situação, dependendo do contexto que você esteja vivendo. Então, você pode sentir níveis diferentes desses sinônimos aqui. Mas, no fundo, tem a raiz do medo. Ok? Isso é muito legal da gente considerar. Como perguntamos no início desse vídeo aqui agora, da live, você já deve ter tido alguma vez, pelo menos, alguma dificuldade com o medo. Você já teve? Coloca aqui para mim. Boa tarde. Você já teve, em algum momento, alguma dificuldade com medo? Não estou falando de agora, estou falando durante a sua vida. Você já teve alguma experiência que você teve dificuldade com medo? Como é que foi? Já teve? O medo está em toda parte. Isso é comprovado. O medo está em toda parte. Todos nós lidamos com medo. Não tem jeito. Nós lidamos com o medo. E é interessante que, ao contrário da ira, com a qual todos nós também lidamos, o medo é muito mais comumente reconhecido e admitido. Às vezes você não admite que você está irada, mas o medo é mais comumente comumente reconhecido e até admitido. Olha só que interessante. Você admite já ter sentido medo alguma vez? Admite? O medo é certamente a emoção mais comum que nós já vimos, inclusive quando o medo é uma emoção que leva as pessoas a procurarem ajuda. Então, a gente tem que considerar que o medo é, assim, se não a mais comum de todas, uma das mais comuns das emoções, que levam as pessoas, de maneira geral, a procurar ajuda, ou aconselhamento, ou alguma ajuda.
Mas e aí, o que é o medo? Então, assim, primeiro ponto, a gente vai ver que o que o medo comunica. Você sabe o que o medo comunica? Já parou para pensar? Muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente quer chegar no ponto de como que a gente, então, vai conseguir dominar o medo. Ok, ó, o medo, seja uma leve inquietação ou um terror abjeto, tem uma mensagem simples. Qual que é a mensagem que o medo transmite? No extremo de uma leve inquietação ou num terror abjeto. Qual que é a mensagem que o medo transmite? Algo que valorizamos está sob ameaça. Primeira mensagem. Algo ruim pode acontecer com aquilo que é importante para nós. Algo ruim pode acontecer. Segunda mensagem. Terceira, o futuro aguarda uma perda em potencial. Ou seja, o futuro, o nosso futuro, aguarda ou guarda uma perda em potencial. Então, essas mensagens são as mensagens, resumidamente, que o medo transmite de imediato. Ó, repito, seja uma leve inquietação ou um terror abjeto. Qualquer nível. As mensagens podem, resumidamente, são essas. Vou repetir. Algo que valorizamos está sob ameaça. Algo ruim pode acontecer com aquilo que é importante para nós. Ou o futuro guarda uma perda em potencial. Então agora pare e pense um instante. Se alguma dessas três mensagens você está transmitindo, ou alguém perto de você está transmitindo alguma dessas mensagens. Pare um pouquinho e pense e analise. O medo aponta diretamente para o que valorizamos. Então, se ele transmite essa mensagem, né, que algo que valorizamos está sob ameaça, então ele aponta diretamente para o que valorizamos, ou seja, saúde, riqueza, aceitação, reconhecimento, conforto, notas altas no boletim, vencer um jogo, etc, etc, etc. Então, o medo, ele aponta diretamente para o que nós valorizamos. Não é verdade? Concorda? Dá um joinha aqui para mim se você concorda que quando estamos com medo, ele está apontando para algo que valorizamos. Como esses que eu acabei de citar aqui. Ó, o exemplo de valores, por exemplo, o exemplo de valores para um homem é diferente para um adolescente. Por exemplo, para um homem, a questão, vamos supor, um chiclete não vai ter valor nenhum para um homem. Mas para um adolescente que está prestes a encontrar com a sua namorada e está nervoso e não escovou os dentes, um chiclete é algo valoroso para ele naquele momento. Então, eu quero dizer o quê? Os valores são diferentes para as pessoas. Então, quando a gente fala que o medo aponta diretamente para o que valorizamos, o que valorizamos é algo diferente para cada pessoa. Guarda isso. Olha, vamos ver algo que fala, um exemplo do apóstolo Paulo. Olha, lembra do apóstolo Paulo? Aquele grande pregador do evangelho que escreveu muitos livros da Bíblia, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 28, ele fala o seguinte: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha, o apóstolo Paulo escreveu dessa forma. Ele estava colocando aqui que além das coisas exteriores, ou seja, todas as provações que ele passava
as lutas que ele enfrentou, nós vimos isso aqui na outra live, né? Como que o apóstolo Paulo enfrentou, assim, diversas lutas, provações, perseguições, apedrejamento, assim, diversas coisas, ainda, ele fala aqui nesse verso, ainda pesava sobre ele diariamente a preocupação com todas as igrejas. Boa tarde, sejam bem-vindas. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está confessando o pecado dele de estar preocupado. Não é isso, não é. Com os seguidores dele, né? Com os discípulos dele. Ele não estava confessando, não. Mas, ao contrário, mas ele estava o quê? Fazendo o quê? Comunicando valor. Lembra, nós estamos falando aqui que o medo aponta diretamente para o que valorizamos. Nesse verso, quando o apóstolo Paulo cita exatamente essa preocupação dele, pesava sobre ele essa preocupação com todas as igrejas, ele estava justamente apontando e comunicando valor. Então, a preocupação, ou seja, o temor dele, o medo, o temor com todas as igrejas. Ele estava comunicando valor. Ou seja, ele estava ansioso, entre aspas, com a situação das igrejas que ele acabara de estar formando no ministério dele. Então, veja, ele sabia, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que lobos em pele de cordeiro assaltavam as congregações emergentes que ele acabara de criar. Ele sabia disso. Ele estava corretamente preocupado com a jovem fé daqueles que ele havia trazido a Cristo. Boa tarde. Então o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com aquelas pessoas que tinham acabado de se converter ao evangelho. Aquela fé jovem daquelas pessoas, com as tentações diárias que os crentes enfrentavam, com o perigo do conflito no corpo no corpo de Cristo, aquele conflito que estava ali iminente. Ele estava preocupado com essas situações. Por isso que ele fala que além das coisas exteriores, havia o que pesava sobre ele, a preocupação com todas as igrejas. Ele estava comunicando valor, que aquilo tinha valor para ele, por isso ele estava ali preocupado, tenso, ansioso com aquilo. E aqui nós chamamos a atenção para o uso do medo de Paulo. Presta atenção nisso aqui, para você ver que interessante. Ao final de uma longa lista de provações ministeriais, como a gente acabou de falar aqui, ele tinha medo pela sobrevivência e pelo florescimento da noiva de Cristo. Olha que coisa linda. Então, assim, ele estava passando por lutas, naufrágios, perseguições, açoites, apedrejamentos. Ele estava passando por tudo isso, que eram aquelas lutas exteriores. Mas, além disso, ele tinha um peso sobre ele, que eram as preocupações com a noiva de Cristo. Eu acho isso lindo. Eu quero chamar a sua atenção porque eu acho isso lindo. Ele não... Vamos trazer para a nossa realidade? Olha, além do que nós passamos, será que nós ainda preocupamos com a noiva de Cristo? Olha que coisa linda, eu acho sublime isso. Ele estava preocupado com a sobrevivência e com o florescimento da noiva de Cristo. Certamente, a ansiedade de Paulo, do apóstolo Paulo, não é uma ansiedade nervosa que o levava a roer as unhas. Não era. Certamente não era. Mas ao contrário, as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, elas nos revelam um medo que é profundamente compatível com a fé dele. Olha só,
um medo que é compatível com a fé dele e até movido por essa fé. Olha só que coisa, gente. Pois flui de um amor por Deus e por seus filhos espirituais. Que coisa tremenda. Aí eu pergunto para você, como está a sua fé? Porque a gente não pode falar de medo sem nos lembrarmos da nossa fé. Olha só aqui nesse caso, o apóstolo Paulo, ele tinha um medo profundamente ligado à fé dele. Olha só. E até movido por essa fé. Ele chega a falar em outros textos, em momentos que ele estava assim mal, preocupado, assim, além de preocupado, mas assim, ele demonstra uma emoção abatida e talvez até um medo assim, mas ele chega a comentar isso, mas ele pede oração. Ó, aqui, nesse trecho e nesse momento, nós podemos parar e refletir e já pensarmos o quanto precisamos de uma fé verdadeira em Deus. Então, assim, nós já começamos de imediato. Não tem como nós falarmos de medo sem atrelarmos a uma fé verdadeira em Deus. Aí eu pergunto para você, como está a sua fé? Como está a sua fé? Você conhece quem é o seu Deus? Você conhece o Deus da palavra? Conhece esse Deus de perto ou de longe? Como está a sua fé? A fé, a Bíblia nos ensina que a fé, ela é um dom de Deus. Então, como os discípulos, eles pediram, aumenta a nossa fé. Se você acha que a sua fé está titubeando, ou pouca fé, como os discípulos falaram, clame ao Senhor e peça ao Senhor como os discípulos pediram. Aumenta a nossa fé. Porque a fé, ela tem que estar atrelada. Porque o medo que é profundamente compatível com a fé. Olha, o medo de Paulo era assim, compatível com a fé dele. Por isso, ele, em nenhum momento da palavra, mostra que aquela ansiedade, aquela coisa nervosa, a ponto de ter terror. Não. Então, nós precisamos, sim, encher a nossa mente e o nosso coração com as verdades eternas de Deus. Quem é o nosso Deus? O Deus da palavra. Quais são os atributos do nosso Deus? Nós precisamos trazer à nossa mente. Para quê? Para que a nossa fé seja reforçada. E se você achar que você tem pouca fé, faça como os discípulos. Eu repito, faça como os discípulos. Ore ao Senhor e peça, aumenta a minha fé. Porque a fé tem que estar atrelada ao medo. Um medo, aqui nós vemos aqui no apóstolo Paulo, um medo que o leva diretamente a Deus. Esse era o medo dele. O medo que ele passava, as preocupações, ansiedades e as aflições que ele passava, ele tinha um medo que era totalmente condutor a Deus. Olha só como é que era. Então, a pergunta é, os seus medos a têm levado a onde? Ou a quem? Os seus medos têm te levado a quem? Ou aonde? Os medos de Paulo o levavam a Deus. A Deus. Olha um ponto diferenciado aqui. Completamente diferencial. Infelizmente, a maioria de nós é muito mais lenta do que Paulo em correr para Deus quando estamos com medo. Aí eu te pergunto, para onde você corre? Se hoje você está com medo, se você está com algum medo hoje, você está correndo para onde? Para quem? Eu gosto demais aqui do Salmo 56, faço até questão de ler esses versos aqui, poucos versos do Salmo 56, é um salmo de Davi. E aqui no Salmo 56, Davi fala assim, ele fala assim, em me vindo temor, 56, verso 3. Na minha Bíblia é o Salmo 56, eu não sei se na sua Bíblia, que talvez se for uma Bíblia católica,
é exatamente o 56, mas o texto fala o seguinte: Davi está falando: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Que me pode fazer um mortal? Olha o que o rei Davi estava escrevendo aqui. Então ele fala: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Olha a postura dele quando chegava-lhe algum medo. Aqui nesse caso ele estava sendo perseguido, porque o Salmo ele discorre sobre isso. E aí ele traz a memória dele, no verso 4, ele traz e fala assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia o que o Deus dele podia fazer. E aí ele fala: nada temerei, em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Então ele tá aqui, ele coloca da seguinte forma: em me vindo temor. O que significa isso? Significa que, hora ou outra, o temor virá. Então, eu não sei se agora você está aí com algum temor, mas o salmista está dizendo aqui que, hora ou outra, o temor virá. E aí, quando vem o temor, ele faz o quê? Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Ele volta-se para Deus. Ele volta-se para Deus. O temor o leva até Deus. Como a gente acabou de ver, que o medo de Paulo o levava em direção ao Senhor Deus. E o salmista, o rei Davi, ele fala que em me vindo temor, hei de confiar em ti. Então, aqui nesse verso, ele está mostrando que pode sim, hora ou outra, a gente ficar temerosa ou com medo. Mas, quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? Hei de confiar em ti. Nós nos voltamos ao Senhor. Quando chega o temor, nós nos voltamos ao Senhor e confiaremos nele. Vocês estão me ouvindo bem? E vocês estão... A imagem está boa? Clica no coraçãozinho, por favor. E vocês estão me entendendo? Coloca aqui no comentário se vocês estão entendendo, se está tudo ok, se vocês estão caminhando junto comigo aqui nessa palavra. Ah, joia, joia, obrigada, obrigada. E aqui nesse mesmo Salmo 56, lá no verso 11, olha só o que o salmista Davi fala. Neste Deus, no 10 ele fala assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança. Que bom, Valdicleide, obrigada. Aí ele fala, olha, no verso 11, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, no mesmo Salmo 56, ele reafirma, ele fala, olha, neste Deus, ele afirma que a palavra de Deus ele louvava, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus e ainda a louvava. Ele fala, neste Deus, ou seja, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sei quem é, o Deus que eu conheço as características e os atributos, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Você consegue perceber que aqui nesse salmo, depois você tira um tempinho, leia e medite nesse salmo. Você consegue perceber como que, ao mesmo tempo, o salmista, ele reconhece que estava ali, sentindo hora ou outra medo, mas ele também traz à memória quem era o Deus dele,
que ele conhecia o Senhor, que ele buscava o Senhor, e ele falou: olha, neste Deus ponho a minha confiança. Então, ele trouxe as verdades de Deus, as verdades eternas de Deus, à mente e ao coração dele, e afirmou: olha, neste Deus eu ponho a minha confiança. Não é em qualquer Deus, é neste Deus. E aí, com isso, ele estava, então, trazendo e praticando o que a gente sempre fala que nós precisamos fazer: trazer à memória e ao nosso coração quem é Deus, as verdades eternas de Deus. Para quê? Ele estava aqui nesse momento combatendo o medo dele. A situação dele aqui é que ele estava sofrendo perseguições, dá para ver no verso 8. Ele fala assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ele fala que ele chorou, que as lágrimas dele estavam lá no odre do Senhor. E aí ele fala exatamente isso, ó: bem sei que Deus é por mim. Então ele estava ali trazendo à memória quem era Deus, quais eram os atributos de Deus, quem era o Deus que ele servia, e que Deus cuidava dele, Deus era por ele. Era por ele. Então ele não precisava temer. Aí ele afirma: neste Deus ponho a minha confiança. Você está hoje agora, pare e reflita. Você está hoje agora passando por alguma situação em que você está sentindo medo? Está temerosa? Faça como Davi. Faça como Davi: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Corra em primeiro lugar para Deus. Não vamos ser lentas em correr para Deus. Como aqui um escritor menciona, que a maioria das pessoas são lentas para correr para Deus em meio a uma situação de medo. O que acontece? Corre para outra pessoa, corre para algo ou alguém, mas não corre para Deus. Nós precisamos aprender a correr para Deus em primeiro lugar. Sabe? E outra situação, e menos ainda, se a maioria é muito lenta para correr para Deus quando está com medo, muito menos ainda, nós podemos dizer que, honestamente, que a nossa preocupação mais profunda é a glória de Deus. Então, se por um lado a maioria de nós é lenta para correr para Deus quando está em uma situação de medo, nós, pior ainda, nós somos ainda, honestamente falando, nós não sentimos medo e nós não temos a menor preocupação, talvez, com a glória de Deus, nem com a obra de Deus, como o apóstolo Paulo tinha. Porque ele demonstra naquele verso de 2 Coríntios 11, 28, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, que ele demonstra ali que, além de tudo que ele estava sofrendo externamente, dentro dele existia aquele peso que ele fala, da preocupação com a obra de Deus, com a igreja de Deus, com a noiva de Cristo. Olha que coisa, é uma coisa triste, porque nós deveríamos sim sentir essa preocupação com a glória de Deus, com a obra de Deus. Só que, infelizmente, nós somos muito egoístas. E nós, na maioria do tempo, ficamos olhando só para nós mesmas, só para as nossas necessidades, como a gente falou. Porque o medo revela o que nós valorizamos, o que nós amamos. Então, normalmente, nós não demonstramos e não comunicamos valor com a glória de Deus. Nós não comunicamos valor com a obra de Deus. Nós comunicamos o que é valor para nós, como aquilo que a gente falou, coisas nossas, pessoais. Riquezas, bens, emprego, família, filhos, saúde e etc e tal. Mas olha que coisa sublime o apóstolo Paulo nos ensinando aqui.
ele tinha valor, ele dava valor, ele se preocupava com a glória de Deus, com a obra de Deus. Não é sublime isso? Não é muito assim precioso? Então assim, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter essa preocupação com a obra dele, com a glória dele. E que Deus assim sare o nosso coração, né? Um coração que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um coração que é completamente egoísta. Triste, né? Olha, de fato, sejam nossos medos piedosos, legítimos, como essas coisas todas que a gente citou aqui agora. Ou não, nós aprendemos muito sobre nossos verdadeiros valores e nossos mais profundos comprometimentos e sobre o que realmente nós amamos quando olhamos a constelação de nossos medos. É ou não é verdade? Concorda? Vou ler de novo aqui. De fato, sejam nossos medos piedosos, legítimos ou não, nós aprendemos muito sobre os nossos verdadeiros valores e nossos mais profundos comprometimentos e sobre o que realmente amamos quando olhamos a constelação de nossos medos. Os nossos medos revelam essas coisas. Então, onde o medo floresce, ali o coração também florescerá. Olha que coisa terrível, uma verdade que é horrível. Onde o medo floresce, ali o nosso coração também florescerá. Ah, isso é muito triste. Quando eu estava estudando e coloquei isso aqui, eu parei e fiquei pensando, nossa, que coisa triste, que Deus tenha misericórdia. Por isso, nós precisamos trabalhar e saciar os nossos corações com as verdades eternas de Deus. Amém, né, Valdicleide? Amém. Olha, por isso, nós precisamos trabalhar e saciar os nossos corações com as verdades eternas de Deus, para podermos justamente combater esse crescimento do medo, esse florescer do medo em nós. Nós precisamos combater, não deixando que os nossos corações sejam inundados por eles. Concorda? Não é verdade? Nós precisamos combater isso. Se a realidade comprovada é onde o medo floresce, o coração também florescerá, nós vamos mudar essa história. Fazendo o quê? Saciando e tratando e trabalhando o nosso coração com as verdades eternas de Deus para combater esse florescer do medo. E não deixar que o nosso coração floresça assim também. Concorda? Não é verdade? Nós precisamos disso. Então, nós conseguimos ver que nós precisamos, sim, nesse primeiro ponto, nós precisamos entender que o medo comunica. O medo comunica o que nós valorizamos. O medo comunica o que é importante para nós. Onde está o nosso amor? É ali que a gente sente medo. É por causa daquilo ali que a gente sente medo. Então, você pode ter medos legítimos, como a gente falou. Você pode estar sentindo medo. Olá, Marisete, boa tarde, paz do Senhor. Você pode estar sentindo um medo legítimo, porque de repente você passa na sua mente assim, nossa, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E aí logo vem o medo. Talvez, naquele caso do Salmo 56, Davi, não sei se naquele momento ele estava sendo perseguido, mas muitas vezes a gente não está ainda passando pela situação, mas a gente fica naquela coisa hipotética. Ah, e se acontecer isso? Ah, e se eu perder o emprego? Ah, e se acontecer aquilo? Ah, e se acontecer essa tragédia? E aí nós já começamos a sentir medo antecipadamente. Mas a nossa postura hoje e o que nós vamos guardar dessa live hoje,
é o seguinte: se por algum motivo você já estiver sentindo medo por coisas que nem ainda aconteceram, porque normalmente o medo vem quando a gente supõe alguma coisa. E aí o medo, a gente comunica isso. Você recebeu um exame, pode ser que você esteja doente. Aí você já começa a sentir medo. Ou então você está doente e você já pensa que de repente vai morrer amanhã. Aí você já começa a sentir medo. Inquietação, preocupação. O que nós vamos fazer quando há alguma coisa comunicar valores e mostrar o medo? O que nós vamos fazer como salmista? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Essa é a postura. Então, hoje, eu não vou falar sobre o tópico 2 e o tópico 3 hoje, para não estender demais a live. Depois, na próxima live, nós vamos falar como o medo se relaciona e como o medo é motivado. Então, hoje nós vamos ficar nesse tópico que é como o medo comunica. O que o medo comunica, que foi o que nós vimos. Mas nós vamos guardar algo muito importante. Não vamos mais ter a postura de sermos lentas em corrermos para Deus. Nós vamos mudar isso. Então, nós vamos aprender com Paulo. É a lição que nós vamos tirar dessa live hoje. Você está sentindo medo? Tem alguma coisa agora que está te preocupando? É real ou não é real? Independente se é real ou se é só uma suposição. O que nós vamos fazer? Vamos fazer como Paulo. Nós vamos correr para o Senhor. A nossa fé e o nosso medo, eles têm que estar atrelados. Então, se você acha, como falamos agora mesmo, se você acha que você está sem fé, ou você está com pouca fé, você vai orar e pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Vai orar, pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Para quê? Para que o seu medo seja proporcional à sua fé. Então, você vai falar como Davi. Está sentindo medo? Você está atemorizada? Você está com uma leve inquietação? Ou você está com um medo absurdo? Um terror abjeto? Como está o seu medo? Independente do tamanho do medo, você vai correr para o Senhor. Leia o Salmo 56. Veja como que Davi fez. Ele falou: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No Deus, o Deus em quem eu tenho confiança. No Deus, olha, ele fala, neste Deus ponho a minha confiança. Não temerei. Então ele estava combatendo o medo dele assim, trazendo à memória quem era Deus, crendo no Deus dele, pondo a confiança, a fé no Deus dele, o Deus que ele conhecia, sabia quem era, e aí ele estava lá falando, não temerei. Então, eu tenho um exemplo que eu vou compartilhar com vocês agora, uma situação. Não sei se vocês todas sabem, mas eu perdi meu pai 13 dias antes do meu casamento. Meu pai morreu de acidente de carro. E antes que isso acontecesse, assim, os meses antes do meu casamento, eu falo para vocês que em algum momento veio na minha mente, e no meu coração, veio aquele negócio: e se alguém morresse? Ou pai, ou mãe, alguma coisa assim. Veio na minha mente. Eu me lembro. Eu estava estudando aqui e eu me recordei. Veio à minha mente isso. E aí, na mesma hora, veio à minha mente, eu já comecei a orar. Eu fiz exatamente como Davi aqui. Eu comecei a orar e pedir para Deus abençoar, guardar, livrar, e entreguei nas mãos do Senhor, confiei ao Senhor, como Davi, pus minha confiança no Senhor, e o medo passou. O medo seria o temor da possibilidade. Também, Valdicreide, o medo também é um temor de acontecer alguma tragédia, como esse caso aqui que eu estou contando.
Então, eu tive por um momento, eu me lembro que eu tive esse temor de acontecer uma tragédia antes do meu casamento. Aí, naquele momento, eu orei, Deus me deu paz, eu fiquei tranquila e dormi. Mas, mesmo assim, Deus permitiu que meu pai morresse, né? 13 dias antes do meu casamento. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que quando vier esse temor de acontecer uma tragédia, de acontecer alguma coisa ruim, seja lá o que for, muitas vezes é apenas uma suposição de você perder seu ente querido, de você ficar sem emprego, qualquer coisa assim. Muitas vezes é uma suposição, não é uma realidade. O que você vai fazer? Vai fazer como o salmista, vai orar e clamar a Deus e colocar diante de Deus o seu temor. Grava esse verso, que é Salmo 56:3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O salmista falou isso. Que joia, Valdir Cleide. Exatamente, exatamente. Você sabe, né? Tem uma live aqui que a gente falou sobre a ansiedade. Tem uma live que a gente falou só sobre isso. Então, você vai, a partir de hoje, gravar na sua mente. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Depois, o que vai acontecer depois, a gente não sabe, mas está nas mãos do Senhor. Vê o meu exemplo. Deus permitiu que meu pai morresse 13 dias antes do meu casamento. Mas naquele momento em que eu senti temor, com essa suposição que pudesse acontecer alguma coisa, eu orei, eu confiei no Senhor, eu entreguei nas mãos do Senhor e depositei o meu anseio, o meu temor diante do Senhor. E tive paz. É assim, a paz só vem quando a gente entrega nas mãos do Senhor e confia nele, sabendo que ele é o Deus que tem o melhor para nós, ainda que a gente não compreenda, certo? Então, grave isso. Nós vamos continuar falando sobre medo aqui. Provavelmente na próxima sexta, depois de amanhã, a gente vai ter a live em continuação a essa, tá bom? Deus te abençoe, guarde essa palavra, encaminhe essa live para alguém que você sabe que vai abençoar essa pessoa. Encaminhe essa live para que ela possa também, como nós, aprender um pouquinho mais e conseguir já ir vencendo o medo. Amém? Deus te abençoe, grande beijo, vamos juntas aqui nesse nosso projeto. Amém? Grande beijo, hein? Tchau!